Bom dia, seres holísticos, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem nesse dia de finados, espero que esteja tudo certo com vocês. E vamos aproveitar esse dia para falar um pouquinho de ancestralidade, né? Já que a gente já tá aqui mesmo. E o que a ancestralidade tem a ver com o autocuidado? A gente aprende com a nossa família, com as pessoas ao nosso redor, sobre como levar a vida. Nós criamos os nossos conceitos e nós criamos a nossa visão de mundo a partir do que a gente aprende em casa e dos modelos e exemplos que nós temos em casa. E o hábito do autocuidado, a prática de autoconhecimento, os atos de autoamor, tudo isso a gente pode ou não aprender em casa. Se você vive em uma família que tem isso como uma prioridade ou que pelo menos pratica esses tópicos, você também consegue cuidar de você com mais facilidade, porque é uma coisa que você constrói desde pequeno. No entanto, a gente sabe que não é a realidade da maioria das pessoas, né? A gente fala aqui no Brasil de uma porcentagem muito pequena de pessoas que praticam o autocuidado, exercem o autocuidado e passam isso adiante para os seus filhos nas suas famílias. Então, somos nós, muitas vezes, por nós mesmos, que temos que começar a fazer esse estudo e começar a desmistificar as ideias que nós temos sobre autocuidado, sobre autoconhecimento e sobre autoamor. Né? A gente aprende a sempre colocar a necessidade do outro acima da nossa, né? E a gente se acostuma com isso, porque é o que a gente aprende aí na vida corrida e na vida da correria no dia a dia, né? A gente sempre tá colocando a gente para depois. Depois eu me cuido, depois eu isso, depois eu aquilo, depois eu organizo minha rotina, depois eu organizo a minha alimentação, depois eu começo a academia, e a gente vive nessa cultura do depois, né? E como a gente pode mudar essa raiz, né? A gente vem de uma ancestralidade que estava extremamente preocupada em sobreviver, né? E vamos voltar lá atrás mesmo, pensando no homem primitivo, né? Qual era a prioridade da época? Era se alimentar, dormir e reproduzir, né? Criaturas simples, né? E aí a gente veio desenvolvendo a nossa capacidade intelectual e a gente foi deixando a vida mais complexa. Porém, o nosso instinto, aquilo que vem com a gente, ele continua básico, né? O nosso instinto, ele pede pelo mínimo. Ele pede que você se alimente, ele pede que você descanse e ele pede que você continue a espécie. É só isso. E agora, nesse mundo que nós vivemos hoje, nós precisamos de mais. A gente precisa entender a nossa mente, a gente precisa saber viver em sociedade, a gente precisa ter as ferramentas para lidar com os nossos fantasmas, né, com os nossos problemas, traumas. Olha só, bom dia! E a gente não tem, porque isso não é ensinado em lugar nenhum, né? A gente não aprende nada sobre isso na escola, né? Eu estou elaborando um post hoje para a gente falar de todos os tipos de saúde, de autocuidado, né? E o emocional é um deles, mas também o financeiro é outro tópico importante ali para a gente pensar em autocuidado, né? Porque a estabilidade financeira, independente do quanto você ganhe, mas conseguir fazer com que esse valor supra as suas contas, e se você tiver uma renda extra, ela ser de fato um extra e não para pagar as suas contas, isso te traz uma certa segurança e uma certa leveza que são importantes. É o que eu tenho falado para vocês, né? Os atos de autocuidado, eles são pensando em qualidade de vida.
E a parte financeira faz parte de uma qualidade de vida. E a gente também não aprende sobre isso na escola, né? Então, como é que a gente muda isso, né? A gente precisa ter essa consciência para poder mudar e aprender o que é necessário para a gente ter um pouco de qualidade de vida. E a gente faz isso através do pensamento. Pensar é transformar. Não existe fórmula mágica, não existe estalar de dedos, não existe milagre. Autocuidado, melhorar a sua capacidade de pensamento, isso é tão esforçado quanto sentar e passar numa prova, entendeu? Você precisa dedicar um tempo para isso, você precisa estudar, você precisa tirar um momento do seu dia, programar na sua rotina um momento que você fala, não, agora eu tenho que dedicar a isso, né? E se dedicar para se conhecer, se dedicar para trabalhar a sua capacidade de pensamento, se dedicar para trabalhar a sua comunicação com o seu eu interno. A gente não é treinado a fazer isso, então é normal que a gente tenha dificuldade de pensar em autocuidado, é normal que a gente tenha dificuldade de praticar o autocuidado em todos os seus tópicos, né, que são 8, o emocional, o espacial, laboral, físico, ambiental, financeiro, espiritual e social, né? Ó, memória tá boa. Então, nós temos que cuidar de tudo isso. E, geralmente, a gente não aprende a cuidar de tudo isso. A gente escuta alguma coisa sobre o físico, a gente escuta alguma coisa sobre alimentação, a gente escuta alguma coisa sobre convívio social, sobre se divertir e tudo mais. E fica por isso mesmo, a gente não aprofunda os nossos conhecimentos em nós mesmos, né? A gente conhece muito do mundo lá fora e nada do mundo aqui dentro. Então, é extremamente importante que a gente aprenda a negociar com nós mesmos, que a gente aprenda a entender os nossos medos e os nossos traumas. E tudo isso vem através do pensamento, gente. É pensando, é elaborando, é estruturando, é estudando sobre a nossa capacidade psíquica, a capacidade da nossa mente, como a gente raciocina, o que traz os nossos gatilhos, como a gente lida com isso, porque são essas reações, né, que travam como fobias, medos, né, e traumas, porque elas nos travam, porque que funciona desse jeito, que desempenha essas funções, né, o que traz essas ansiedades, essas impulsividades, essas depressões, essas sensações melancólicas, e como a gente pode lidar com elas, né, como a gente pode tratá-las. Então, isso faz parte do processo de autocuidado. Nossa capacidade de pensar e a gente exercer essa capacidade de pensar em função de nós mesmos é o que vai ser um passo aí, uma virada importantíssima para que a gente coloque o autocuidado no nosso dia a dia, para que a gente para que sejamos ativos nas tomadas de decisões, ao executar as ações em função daquilo que é a nossa qualidade de vida, daquilo que é o nosso bem-estar e daquilo que é a nossa saúde. Essa importância da capacidade de pensar, a importância de a gente entender que isso não é um processo mágico. Eu falei ontem que nós não gostamos de decisões heróicas, né? Porque a gente não consegue sustentar esse personagem, né? O autocuidado, ele não é sobre um personagem que você vai assumir, mas sim sobre quem você é em essência. Que agora todo mundo vai tratar todo mundo bem, só que isso não funciona com a nossa cabeça, tá bom? E esse é o jogo, entender como funciona a nossa cabeça para fazer com que o autocuidado faça sentido na nossa vida, certo? Amanhã o tema vai ser como liderar a sua mente. A gente se vê amanhã, então, às 6h45, para continuar falando de autocuidado. Tenha um bom feriado, honrem a sua ancestralidade e vamos continuar avançando enquanto humanidade, enquanto seres pensantes, enquanto seres holísticos, que trabalham com corpo, mente e espírito. E a gente se vê amanhã.